Aqueles que estão com um papel aí, vocês vão me ajudar e nós vamos ler. Eu vou ler para vocês e vocês repetem. Quem tiver, acompanha, mas quem não, pode só seguir. Nós vamos entoar esse primeiro verso que começou hoje de manhã. Eu canto e vocês repetem. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha laulyancha sadviyogo vinashyati. Vamos mais uma vez, que eles estão aquecendo ainda. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha laulyancha sadviyogo vinashyati. A prática da yoga é destruída pelas seguintes causas: comer demais, muita atividade física, falar demais, seguir muitas regras desnecessárias, companhias de pessoas e instabilidade. De manhã, a gente falou sobre 3. Teve gente que ficou até mal-humorada. Por que será que esse sábio, Swami Atmarama, por que será que ele fala primeiro sobre negatividade? Será que é um pessimista? Pô, fala que o mundo é belo, fala que eu sou bom, isso. Por que ele fala primeiro do negativo, dos defeitos? Por que vocês acham? Ele estava numa má fase, talvez. Hã? Ah. Mas por quê? Uma vez tinha um sábio e ele vivia na floresta. Ele ia todo dia pedir comida. E aí ele foi na casa de uma senhora. E aí ele foi lá e entoou lá um mantra, que normalmente que os bhikshus, os mendicantes pedem. E aí quando ela foi servir a comida, ela falou para ele: me dá um conselho espiritual? Me ensina alguma coisa? Ele olhou, virou as costas e foi embora. E no dia seguinte ele voltou de novo. Me dá alguma coisa para comer. E aí ela chegou com um arroz doce delicioso. E quando ela foi colocar na tigela, que ele estendeu, a tigela estava suja. E ela: não posso. Como não pode? Põe logo, estou com fome. Como eu vou colocar esse arroz doce, quentinho, feito agora nessa tigela imunda? Aí ele falou: tá bom. Eu só vim aqui hoje para te dar um ensinamento. Ela falou: não estou entendendo. O que tem a ver a tigela com arroz doce, com ensinamento? Ontem eu vim aqui e você pediu um ensinamento. Mas hoje você negou de colocar comida numa tigela suja. É a mesma coisa com ensinamento. Se eu te der um monte de conselho espiritual, um monte de arroz doce e a tigela estiver suja, não vai adiantar nada. Então, primeiro você precisa limpar a tigela. Esse é o meu ensinamento. Depois você pode receber o arroz doce. Então, essa é a razão de esse sábio começar com os pontos negativos, porque a gente tem que ter consciência deles para eliminar e substituir. Sai um, entra outro. Nossa capacidade, nossa lotação está full. A gente precisa tirar, substituir. É por isso que esse livro chama Detach. Primeiro desapega. Do quê? Do que não é bom, do nocivo. Abre espaço.
limpa a tigela para vir o arroz doce das boas qualidades. Então a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa saber e ter clareza que essas coisas não são boas para nossas vidas. Certo? Então hoje de manhã foi? O quê? Comer demais, falar demais e over exertion, muita atividade. Não é só trabalho, qualquer tipo. Você vai fazer esporte e faz demais, tudo. Se você exercer demais fisicamente é prejudicial. Agora nós vamos para o quarto inimigo que leva a falha ou fracasso no caminho da yoga. Eu falo essa característica que vocês repetem. Niyama graha. Niyama significa regra ou disciplina. E graha significa se apegar. Então, se apegar a regras. Falar, agora sabia que ia melhorar à tarde. Esqueçam regra, disciplina, está tudo certo. Mas, regras, eles falam aqui, regras desnecessárias. E isso pode ser bem prejudicial para o nosso caminho espiritual e para a nossa vida como um todo. Ninguém gosta da palavra disciplina. A gente fica meio contrariado só de ouvir, né, regras, tem que seguir essa regra. Já começa... Mas se a gente olhar, não existe vida sem regra. Se a gente olha para o universo, todos esses planetas estão flutuando e rodando um perto do outro, Sol, estrela. Tem uma regra ou não? Tem. Tem alguma regra que a gente não sabe, mas faz tudo funcionar harmoniosamente. Regra. Se a gente olhar para a natureza, o Sol tem hora para nascer, para se pôr, a Lua, estações do ano, as frutas chegam. Tem alguma regra ou não? Eles seguem. Se você olhar o reino animal também, época para acasalar, tem a comida certa para eles. Eles não precisam dessa instrução de manhã, comer demais. Os animais não têm normalmente esse problema. Só quando eles convivem com o ser humano. Mas na natureza eles sabem. Enough. E é sempre a mesma comida, ele não enjoa. Preciso mudar de restaurante. Eles têm uma regra. Como eles sabem disso? Como eles sabem a época certa de acasalar? Esses passarinhos aí cantando agora na primavera antes. Não fugindo do assunto, mas eles são tão espertos que aqui na cidade grande eles começam a cantar 2:30 ou 3 da manhã. E aí eu fui querer saber sobre isso uma vez, e sabe por quê? Porque tem muito trânsito e barulho em São Paulo. Se eles cantarem na hora certa, que é 4:30, 5, tem muito carro e a pretendente deles não vai escutar. Então eles têm que acordar antes para cantar e... Da onde vem essas regras? A natureza também segue. E nas nossas vidas, a gente também não vive sem regra. Fora essa regra universal, natural, cósmica, tem as regras de convivência nossa. E cheio delas. É que a gente não para pensar, mas o tempo inteiro a gente está seguindo regras. Algum exemplo? Puxa, que dificuldade, hein? Regra de trânsito. Para no farol vermelho, anda no farol verde. Regra? Não? Atravessa nesse lugar na rua. Ou zona hospitalar, não fala aqui, não usa celular aqui. Usa máscara. O tempo inteiro a gente está seguindo regras. O tempo inteiro. E elas são necessárias, porque se não tivesse, caos. Mas o que acontece? Além dessas regras que são essenciais e são comuns para todos, por exemplo, uma sociedade, para um país, tem regras que não são obrigatórias para as pessoas. E quais são essas? Por exemplo, quando uma pessoa entra num caminho religioso ou espiritual. Ela se depara com novas regras que não necessariamente precisavam estar na vida dela comum, mas aí ela se depara. E qual o problema disso? Não existe uma regra única e comum. Existem várias regras para vários caminhos. E qual o enrosco disso?
Qual o enrosco disso? Ou só eu tô vendo enrosco? Então, o que acontece? Uma pessoa pode ficar completamente confusa com um monte de regra. Então, ela ouve falar que nesse caminho espiritual ela tem que comer isso. Aí ela vai no outro lugar e fala, esquece tudo aquilo, é isso que você tem que comer. É isso que você tem... Caos. Fanatismo. Então, quando uma pessoa quer, por exemplo, mudar de vida, quer seguir um caminho diferente de transformação, ela vai se deparar com várias regras e várias opções, várias possibilidades de regras. E esse é o momento onde muitas pessoas ficam confusas, muitas pessoas desistem do caminho espiritual. Nossa, não aguento mais. Não, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Chega. E aí, como eu faço para saber o que é bom e o que não é bom para a minha vida? Então, nesse tópico, Nyamagraha, esse sábio está falando que regras são boas, mas você tem que prestar atenção. O que é útil para você e o que está te trazendo algo de bom. Por exemplo, quando uma pessoa entra no caminho espiritual, ela tem alguns princípios que ela deve seguir. Então, por exemplo, a gente aprende a meditar. A gente fala, medita todos os dias. Acordar cedo é bom. Não é imposição, mas é bom acordar cedo. E algumas outras regrinhas que a gente vai ouvindo. Mas o mais importante é, eu tenho que saber o porquê eu estou seguindo e onde isso vai me levar. Quando que regras são ruins para a minha vida? Ou por quê? Legal. Quando a regra me atrapalha. Então, vamos supor, no caminho espiritual eu quero seguir regras para quê? É uma disciplina para libertação. Eu disciplino minha vida para libertar minha mente, para me expandir. Mas se essas regras começam a me deixar travado, bitolado, aumentam o meu ego, ou deixam minha mente ainda mais confusa, não está funcionando. Regras. Ou quando isso causa muita também confusão ou conflito com outras pessoas. Tem umas pessoas que são tão fanáticas com umas coisas que elas põem na cabeça e é um caos para o outro, para a família. Eu nunca mais, não quero comer mais isso, nada, isso eu não faço. Vou andar com um pé só. Tá cheio. Nossa, você entra na internet, você vai ver regra para todo lado e tudo é moda de regra. Quando a gente morava em Miami, tinham 12 residentes. Noviços. Cada dia um inventava uma regra nova de comida. E aí era um que cozinhava. E aí chegava um com um pedido. Ó, hoje eu só quero legumes fervidos. Hoje eu não quero sal. Depois de um ano, todo mundo tinha uma lista. Aquele que ia cozinhar fala, estou perdido. Vou ficar 10 horas na cozinha para atender a demanda das modas agora. Ah, hoje eu não como batata, hoje eu não como... Acabaram com isso aí. O Guruji chegou e acabou com a graça de todo mundo. Lá a gente fazia silêncio uma vez por semana. Era uma regra. E era ótima. Mas, por exemplo, é muito bom. Mas quando isso tornou negativo? No mesmo dia, eu e um outro residente, um brahmachari, estávamos escalados para cozinhar. E os dois estavam em silêncio. E os dois, cabeça dura, não queriam quebrar o silêncio. A gente já não sabia cozinhar no começo. E ainda, um não falava com o outro. Então, um com a faca na mão, outro com legumes, fazia assim. Ninguém entendia nada, ninguém cozinhava nada, os dois com a cabeça agitada e não saía almoço. Aí eu comecei a ficar irritado, falei, não vou falar, vou escrever. Eu tinha que pensar, escrever em inglês, para ver, corta isso, imagina o quanto demorava. Regra desnecessária. Ou no momento desnecessário.
Em Miami eu tinha uma rotina, por exemplo. Eu meditava, sei lá, 8 horas por dia, que era tranquilo. Aí eu fui transferido para o orfanato, no Balacha. E eu fui, não importa o que aconteça, eu não vou deixar essas 8 horas. Aí chego lá, as crianças simplesmente tomaram conta da minha vida das 4 da manhã às 10 da noite. Non-stop. Falei, não acredito, é a minha ruína completa. Já sei, eu vou meditar de madrugada. Cabeça dura, simples e puramente. Aí eu ficava a madrugada inteira tentando meditar. Quando chegava às 4 e pouco da manhã, as crianças começavam a invadir o meu quarto. Eu sem dormir, não conseguia trabalhar, minha meditação tinha sido um caos à noite. Falta de adaptação, de acomodação. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre prestar atenção no que a gente se propõe. Se a gente está fazendo só por causa de uma imposição, de uma regra, ou se essa regra está levando a gente para algum lugar. Se isso está construindo o nosso caminho ou a nossa meta, se isso está sendo favorável à nossa meta. Tá claro isso ou não? Tem umas regras, por exemplo, que são muito absurdas, extremas. A Bhagavad Gita tem um verso que Krishna fala, enquanto todos dormem à noite, os sábios, para eles isso é como dia. E quando é dia para as pessoas normais, para os sábios isso é noite. Aí uma pessoa com uma certa elevação espiritual entendeu isso ao pé da letra e falou assim, não é mais para eu dormir. E aí ele decidiu que ele nunca mais ia deitar. Ele ia ficar de pé o tempo inteiro, nem sentar. Aí ele amarrou uma corda nele e ficava de pé. Você ri, passou, sei lá, 1 ano ou pouco desse jeito, ele estava acabado, as pernas dele estavam desse tamanho e ele perdeu todo o movimento, não fazia mais nada. Regra. Tá vendo como a gente é bonzinho aqui? A gente nem fala isso para vocês. É num nível mais elevado de criar esse. E que regras a gente deveria seguir? Por exemplo, no nosso caminho espiritual. Uma regra que o Guruji falou e isso seria a nossa prioridade. E essa é uma regra comum. Colocar os outros como prioridade, não você. Essa é uma regra de ouro para o caminho espiritual. Aprenda a olhar para os outros. Aprenda a prestar atenção nos outros, se preocupar com os outros, ao invés de mandar atenção só para você. Existe um conjunto de práticas e disciplinas, vocês já ouviram algumas vezes. E esses também são essenciais e deveriam ser sempre praticados por todos nós, que são chamados de yamas e niyamas. Lembram disso ou não? O que são yamas? A nossa relação com o mundo, a nossa relação com outras pessoas. Então, como eu deveria me portar com as pessoas, com o mundo, para ter harmonia e equilíbrio e para crescer espiritualmente? Lembram quais são ou não? Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Ahimsa, que é? Lembra do Gandhi hoje. Não violência. Ele conquistou a independência da Índia com a Ahimsa. E Satya também. Satya, o que é? Verdade. Não mentir. Vocês mentem ou não? Tá gravando, tá online, hein? Não pode mentir. Daqui 5 minutos estou aí. Chego depois de meia hora. Isso é Satya? Não. Te pago amanhã. Na lojinha do Evandro Bava. Ele reclamou já. Eu perguntei se vocês mentem. O próximo é Asteya. E o que é? Pior ainda. Não roubar. Mas eu estou até com vergonha de perguntar. Vocês roubam?
Que isso, né? O que significa não roubar? Roubar tem a ver com ganância. Viver sem ganância. Ixi. Brahmacharya. Pelo menos um a gente tem aqui. O que é Brahmacharya? O termo específico e literal é continência sexual, celibato. Mas é uma vida disciplinada, nesse aspecto, mas também no uso dos sentidos em geral. E a parigraha. O sentido literal de aparigraha é não aceitar presentes. Ah, tá chegando o Natal. No Ano Novo eu vejo isso. Mas, na verdade, é não possuir coisas desnecessárias. O ser humano ama acumular. E isso é ruim. Então, esses são yamas. E quais são niyamas? É a minha relação comigo mesmo, interna. Então, começa com shaucha. Shaucha significa pureza, limpeza externa, nossos arredores, e interna, mental, espiritual. O próximo é santosha. E o que é santosha? Contentamento. A arte de desenvolver contentamento em todas as situações. Estar contente com o que você tiver em mãos, com o que vier para você e o que sair de você, contentamento. O terceiro é tapaha. Tapa é austeridade, penitência. Uma palavra bem bonita e amorosa é automortificação. Bem doce. E o que é isso? É a arte de aprender a falar não para sua mente. Fica quieta. Por enquanto é ela que fala para a gente assim. Fala. Fica com raiva. Mas a gente tem que mudar. E isso é tapaha, começar a disciplinar. Então ela fala para você, eu quero um doce, vou comer uma folha de boldo. Tô com fome. Amanhã a gente come, hoje é jejum. Cafezinho, esquece. Dá ou não? Pensei que ia ser mais bonzinho, esqueci dessa parte agora. A natureza é mais forte. Não é um sofrimento, mas é a arte de não ser dominado simplesmente pelos desejos, pelas vontades. Avisar sua mente, eu tenho controle, não você. Quando eu achar que é bom, a gente faz. Mas quando não, você vai ficar quieta. Faça um teste. Pega algo que vocês gostam, algo que vocês têm hábito e deixa de fazer 1 ou 2 dias. Sei lá, tira açúcar. Ou tira o sal da sua comida por 1, 2 dias. Ou faz algo que vocês estão habituados e têm gosto. E percebe a reatividade mental. Ela vai sair surtando. Vai rodar a baiana. Regina Má. Não? Você não é a mente. Não. A mente é seu instrumento. Nós estamos identificados com ela e a gente entende que somos ela. E esse disciplinar é o ato de também separar e falar, você no seu canto, eu no meu. O que não é a mente pode ser o intelecto. O que não é o intelecto pode ser a sua consciência. São instrumentos superiores do que a mente controlando. Uma vez alguém perguntou para o Guruji, já falei isso para vocês, Baba, como você está? Ele falou, provavelmente você está me perguntando ou do meu estado físico ou mental. Ele falou assim, meu corpo e minha mente seguem um caminho e eu sigo outro. A gente só se encontrou por um tempo, eles estão seguindo. E eu estou seguindo o meu. Eu não sei se aquela pessoa entendeu. Certo? Niyama Graha. Prestem atenção na vida de vocês. Muitas vezes a gente também começa a fazer um tipo de disciplina ou espiritual e a gente cria ego. De novo eu lembrei, eu sou o exemplo negativo de todos dessa primeira... Eu tinha uma certa disciplina ou facilidade para jejuar.
E aí eu conseguia jejuar e trabalhar no Ashram de Miami, que era na roça mesmo, com enxada e com tudo, eu ficava bem. E tinha outros residentes que ficavam acabados. E eu ficava orgulhoso. Eu ia trabalhar junto, eles, tô com tontura. Eu falo, como é fraco. Eu ficava lá dentro pensando, tá vendo? Isso aqui é... E aí o que acontece? O meu jejum virou só, puxa, eu sou forte, ou isso. Claro que depois não deu muito certo. Mas se a gente perde o rumo da nossa vida com as regras e com disciplina, não está funcionando também. A gente tem que sempre prestar atenção. A gente tem que ter a força. Quando a gente vê que uma disciplina é boa, a gente seguir. E pulso, nós vamos chegar nessa qualidade amanhã. Mas tem que ter essa capacidade de perceber sempre. Está me levando? Está certo? Ou eu preciso mudar? Tá claro? Isso. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Atitude correta e você tem que prestar atenção. Então, é um laboratório. A nossa vida espiritual é um laboratório. Então, você entende, por exemplo, que eu vou mudar a minha dieta porque eu acho que vai me fazer bem. E aplica. Como está a resposta para você dessa aplicação? A sua mente está mais calma? Você está conseguindo ficar com o corpo mais cheio de energia com essa nova dieta? Você está conseguindo se concentrar melhor ou não? Então, é um experimento, entendeu? Vou dormir um pouquinho menos. Está funcionando ou não? Como está a minha percepção do dia? Eu estou mais ligado ou não? Está me dando sono? Então, é esse laboratório. E ajustando até você achar as suas disciplinas, entendeu? A gente sempre precisa de disciplina no caminho espiritual, sempre. Porque a mente precisa ser moldada. Mas cada um vai ajustando. Não dá para impor tudo para um bolo só e fazer um pacote. Depende do dia, da profissão, da demanda, da mente de cada um. Mas a gente precisa sempre de regras. Na verdade, nesse aspecto de Niyamagraha, as pessoas têm um pouco de medo quando entram no caminho espiritual, porque falam, eles vão me despejar regras. Ou elas mesmas se impõem, elas se animam, então elas vêm, se iniciam e falam, agora minha vida vai mudar, então eu vou. A partir de amanhã eu sou vegetariano, eu vou acordar às 4 da manhã, eu não vou mais falar palavrão, eu vou perdoar todo mundo, eu não vou mais mentir, uma lista desse tamanho. E aí chega na segunda-feira a mente dá risada e faz assim com a lista dela. Ela sai xingando, come só carne, fica... Aí o que acontece? Ela desanima, fala, não é para mim, esse caminho não é para mim. Então, isso é muito importante também. A gente não deve colocar muitas regras para a nossa vida, mesmo se elas forem boas, a gente tem que ir aos poucos. A gente tem que sentir a necessidade e adequar, olhar a nossa mente, não amontoá-las, porque senão elas trazem um efeito contrário também. É como se fosse uma supressão. Então, uma outra regra que é importante para todos nós, e essa deveria ser seguida. E essa é a regra de ouro, e todas as outras vão seguir naturalmente. E qual é? Alguma sugestão ou não? Eu vou meditar todos os dias da minha vida sem parar. Essa é a regra de ouro, e essa não importa se sua mente fala, tá bom, não tá, será que eu vou ter ego? Essa não tem nenhuma restrição, e essa não tem nenhuma contraindicação. Essa eu deveria seguir pelo resto da minha vida. E com essa regra, todas as outras vão ficar fáceis de ser determinada. Isso é bom, isso não é, porque ela vai limpar e purificar minha mente e vai me dar clareza do que é auxiliar ao meu caminho e do que é prejudicial para o meu caminho. Mas se eu não meditar, é muito fácil só ficar enroscado nas regras. Pulo de uma, vou para outra, acabei essa dieta da proteína, vou para a dieta da comida crua, vou para a dieta do saci pererê. Então, a meditação é o nosso guia, é o nosso farol para todas as outras regras das nossas vidas. Claro? Não é fácil, mas essa a gente tem que pegar muito, muito firme. Porque é ela que vai conduzir o resto. Alguma dúvida? Vamos para o próximo? Eu falo e vocês repetem. Jana Sangha.
de segunda-feira a gente tem algo parecido com isso. O que é? Satsanga. Tem vários sangas. Sadhu Sanga. O que significa sanga? Encontro, reunião, associação. Mas sanga pode significar também amor e pode significar luta, briga. Bom, alguma coisa tem que ter de errado, porque a gente está no negativo ainda, né? Então não se animem muito. E jana significa, num sentido mais literal, pessoas. Então aqui ele está falando que jana sanga, encontro ou companhia de pessoas ou associação com pessoas, não é bom. Esse monge devia ser um isolado, coitado, não sei, não tinha amigos. Então ele... A gente tem que refletir sobre o que a gente escuta, sobre o que a gente fala, para entender. Por que jana sanga? Por que associação com pessoas pode não ser positivo para o caminho espiritual? Alguém? Legal. Muito bom. O que mais? Influências diversas. As pessoas amam estabelecer relações. Você está andando na rua, fala bom dia para uma pessoa, já quer pegar o número do WhatsApp dela e falar, eu te ligo mais tarde. Nós somos seres sociáveis. Mas no caminho espiritual, ser extremamente sociável e aberto e amistoso dessa maneira não é positivo. Porque ninguém, na verdade, pensa nas consequências dessas relações. Pode ser, por exemplo, inicialmente, é tão legal aquela pessoa, ela falou isso, aquilo, o assunto bate, mas além dessa impressão superficial, a gente tem impressões mais profundas. São geradas sementes. Sementes de apego, sementes de gostos e aversões, sementes de hábitos diferentes, que aquela pessoa, que o seu contato com elas te influencia de uma maneira muito mais profunda. Você pode não ter mais visto aquela pessoa depois de um contato próximo, de uma relação inicial. Mas todas as sementes geradas naquele contato estão em você. E elas vão germinar em algum momento. Nós temos muitas sementes ou não? Sim. Então, no caminho espiritual, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Não é se tornar um ser antissocial, mas é prestar atenção. Um exemplo, você pega uma rosa e põe na mão, naquele momento você desfruta da rosa, ela é linda, ela é cheirosa. Quando você coloca a rosa de lado, a impressão da rosa saiu de você ou não? Cheira a sua mão. Tá lá. E essa é a rosa. Mas se a gente pegar o outro lado, pega alguma coisa suja, que não cheira bem, põe na sua mão. Mesmo se você tirar e lavar, dependendo do que for, ainda está lá te perseguindo. E assim são as nossas companhias. Jana refere-se a pessoas, mas pode se referir a outras coisas, porque não é só com pessoas que eu faço sanga, associação. Com o que mais eu faço? Animais, pet. Eu me grudo. Celular, ó. O Evandro Baba, por exemplo. Que mais? Hábitos. Sanga. E por isso que Jana Sanga significa amor, significa conexão, mas significa guerra também. Por quê? Dependendo da relação que eu tiver com o mundo, dependendo do sanga que eu tiver com as pessoas, isso vai virar um caos na minha vida. E mesmo se for uma relação boa, aquela pessoa é tão legal, ela é inspiradora, quero ouvir mais, falar mais.
Fecha o olho depois e vai meditar e vê se você consegue meditar. Quando você tem muito estímulo externo. O que vai acontecer? Aquele negócio vai ficar na sua cabeça só. E cadê sua paz, sua meditação? Foi-se. Então, esse segundo aspecto é: eu tenho que tomar cuidado com as minhas relações, com o que eu estou trazendo aqui para dentro. Porque isso vai afetar diretamente a minha meditação e a minha vida. No começo eu me apego, eu tento fazer essa relação, mas depois a coisa se apega a mim. E eu quero me livrar. Na meditação eu quero limpar minha lousa. Minha mente tem que ficar pura, sem impressões. E se eu saio coletando infinitas impressões, eu estou fazendo um cabo de guerra. Então lembra, não é corta suas relações com o mundo, mas pensa como você está se relacionando e pensa o que é bom e o que não é para a sua vida. Regina, mas só um minuto. Eu lembrei de uma outra história agora. Tinha um monge que vivia com um discípulo numa caverna, nos Himalaias. E chegou a época da enchente do rio. E aí, quando ele estava andando com o discípulo, ele viu um cobertor preto flutuando na água. Aí, na hora, veio. Nesse inverno, imagine eu enrolado nessa coberta na minha caverna. E aí, o que ele fez? Mergulhou para pegar o cobertor. Só que ele não largava o cobertor e ele estava se afogando. E aí o discípulo: mestre, larga esse cobertor. Você está se afogando. Ele falou: eu já larguei, mas o cobertor não me larga. Não era um cobertor, era um urso preto. A gente ri, a gente faz igualzinho. No começo fala: isso é maravilhoso, essa pessoa é demais. Depois eu quero me largar, já era. Abraço de urso. Na meditação a gente percebe isso. Regina Mar. Uhum. Muito legal. Larga esse negócio todo. Ó, vem aqui pro Ashram que você não tem associação com nenhuma pessoa. Não é? Não. Ok. O que significa Jnana Sangha também? Analisar suas relações, evitar as que você puder e se fortalecer para as que você já tem não te afetarem. Aí um exemplo que os mestres dão é de uma flor de lótus. Ela nasce da lama, no lodo, e ela vive dentro da água, a flor de lótus e a folha. Mas você já viram uma folha de lótus ou não? O que acontece, Hugo Baba, se você põe água na folha? Não, ela abre e fecha, mas a folha, ela não molha. A água é como se fosse ela vira uma bolinha de mercúrio, sabe? Ela escorre. A folha não se molha, ela não se umedece. Vivendo na água e saindo do lodo, ela dá aquela flor maravilhosa. Então, essa deveria ser a nossa atitude ao viver nesse aspecto de Jnana Sangha. Algumas relações eu posso evitar. Algumas relações eu não posso. E as que eu não posso, eu tenho que ter força o suficiente para que elas não entrem na minha cabeça. Dá para entender? É difícil, eu sei. Isso é um negócio para a gente avaliar também. O quanto vocês se abalam pelas suas relações. E se vocês se abalarem pelas relações que não são positivas e que vocês não podem, por exemplo, cortar. Tá bom, eu não me dou bem com meu pai ou minha mãe, eu não me dou bem com meu irmão, com a minha irmã. Filho, esse é seu karma, não tem jeito. Fortaleça-se, seja firme. Isso é Jnana Sangha também. Não permitir que as relações sejam um obstáculo no seu caminho espiritual. Dá para entender isso? Tá claro? Alguma pergunta? Pra vocês terem uma ideia como isso influencia. Mais um exemplo meu de novo. Mas não é negativo. Por exemplo, a gente foi para o retiro da Índia. 40 pessoas. E no Ashram. E eu estava ajudando, dando um apoio para essas pessoas. A gente estava juntos lá o tempo inteiro. E era extremamente intenso. Desde manhã, no café da manhã, meditação guiada, aí a gente andava, aí tinha... Era uma convivência intensa
quase um mês. E aí o grupo foi embora e eu fiquei lá mais uns 15 dias. Pra vocês terem uma ideia de como a nossa mente é. Quando o pessoal entrou no ônibus e foi embora, quando eu virei, eu vi o ashram ficou vazio. Parecia uma nuvem negra. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não, mas não era por causa das pessoas, eles foram embora e chorando por apego a alguma pessoa. Mas era apego ao hábito, ao estilo de vida enérgico e sem parar. Eu estava dentro do ashram ainda com as meditações, tudo normal. Mas por, sei lá, umas 2, 3 horas, deu um vazio completo. E agora? E bem naquela hora que o ônibus foi embora, não tinha uma alma viva na frente. Era uma fazenda gigante, não tinha ninguém. Falei. E aí eu observei isso. Era quase como um estado de depressão, uma experiência. E aí a gente percebe a sensibilidade, como a mente se apega a rotinas, se apega a hábitos, se apega a pessoas. E como, quando ela fica sem, ela sofre, ela sente. E isso é Jnana Sangha. Esse foi só um exemplo. Aí depois da primeira meditação, regularizou. Mas as pessoas se apegam e sofrem por anos e por vidas. E não conseguem abandonar. Você encontra uma pessoa depois de 10 anos, ela está falando da mesma coisa que aconteceu há um século atrás. E aquela pessoa, isso, aquilo, Jnana Sangha. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Analisar as relações que a gente já tem e torná-las mais saudáveis. E, a partir de agora, prestar atenção nas que a gente for fazer. Com pessoas, com objetos eletrônicos. A gente faz Jnana Sangha com esse negócio o tempo inteiro. E aí você vai meditar, aquela mensagem vai chegar. Daqui a pouco eu volto. E se aquela pessoa... A gente não consegue desgrudar desse negócio. É um vício. Então, a gente tem que prestar atenção e entender o quão nocivo isso é para a nossa meditação. E também com animais domésticos. A gente faz Jnana Sangha. A gente se gruda, se apega e cria um laço emocional que é nocivo. E depois sofre, não só nós. A gente vai falar isso amanhã também um pouco mais. O Guruji guiava uma meditação e tinha uma discípula que ia num país. Aí, na meditação guiada, ela abriu o altar dela. E sabe qual era a primeira foto do altar? Um cachorro. E aí ela abria a foto do altar, o Guruji guiando a meditação, e ela chorando, o Guruji guiando a meditação, e ela só chorando, ela nem lembrava das posturas. Ele falou, o que aconteceu, mãe? Me explica. Meu cachorro morreu. É mesmo? Mas quando foi? 2 anos. Deixa ele em paz. Você está segurando ele em algum lugar aí, coitado. Ele foi bom com você, você tratou ele bem, agora deixa ele seguir. Não... Jnana Sangha. A gente gosta de se enroscar, mas não deveria. Isso está claro ou não? Lembra, é muito diferente de ser antissocial, é muito diferente de ser frio com as pessoas, mas entender as consequências das nossas relações. Elas são muito mais profundas do que a gente pensa. E só para a gente fazer uma experiência. Cada um de nós agora vai perceber qual a relação agora de vocês. Qual Sangha que vocês estão agora. Vocês não vão fazer nenhuma técnica, todo mundo. Vamos fechar o olho e por 1 minuto vocês só vão observar a respiração e mais nada. Vocês vão prestar atenção e talvez vocês enxerguem as suas relações aí dentro. E qual Sangha vocês estão? Observa. Não é para reagir nem julgar, só veja. Quem está com vocês aqui no Ashram agora e online?
Pode abrir os olhos. Conseguiram? Percebeu ou não? Sim? Todos ou não? O tempo inteiro a gente está acompanhado. Ou aqui fora, ou aqui dentro. Essas companhias nunca deixam a gente. E a gente, além de não perceber esse monte de companhia, e muitos são indesejáveis, a gente continua fazendo mais. E sabe por que a gente faz mais? Para fugir dessas que estão aqui dentro. É verdade. As pessoas não têm coragem de olhar para ver o caos que está na própria cabeça, e o que elas fazem? Se distraem com o externo, com pessoas, com eletrônicos, com todos os tipos de distrações, para fugir do que está aqui dentro. Só que o que acontece? Elas estão alimentando ainda mais aqui. Tinha um sanga pequeno, aí ela põe mais, vai virar uma cumbamela aqui dentro. E aí, surto. Aí ela lembra, preciso me iniciar. De novo. Então prestem atenção. Que companhia vocês estão aí dentro? Claro? Vamos para o próximo? Não tem jeito, né? Não é só qual é a companhia, é como é. Como eu enfio essa companhia, né? Você pode ser a melhor companhia do mundo, mas você também enfia no lugar que vai cair. O tipo de companhia pode ser uma boa companhia, mas se você exagera na boa companhia, ela tem um efeito negativo, a mesma coisa. Porque lembra, se numa meditação você tiver um pensamento negativo, é ruim. Mas se você tiver um pensamento positivo, também é ruim. Entendeu? Se você lembrar de uma pessoa que te chateou na meditação e perder o foco, é horrível. Mas se você lembrar de uma pessoa que foi muito boa com você e começa a sorrir, escorre uma lágrima, é horrível, a mesma coisa. Você não está meditando. O Gurudev chamava a meditação adulterada. Então, até mesmo as relações nossas positivas no mundo tem que ter esse cuidado de eu não me deixar influenciar e receber a parte que vai ser nociva para a minha meditação. Por isso que quando eu começo a valorizar meu caminho espiritual, entender o poder da meditação e o que eu quero com a meditação, eu tenho mais cuidado. Eu lembro da minha meditação quando eu estou me relacionando com o mundo. Até onde eu devo chegar? Nas palavras, nas relações, nas proximidades, nos contatos, medir. E cada um tem que achar o seu padrão de medida. Certo? Dá para ir mais um? É muita tristeza ao mesmo tempo. O último. Eu só lembrei de um agora. Pra vocês terem uma ideia de Jnana Sangha, de uma pessoa que vivia no Ashram. E dessa vez não vou ser eu. Chega de denegrir minha imagem. Quando eu morava em Miami, chegava a época de manga e tinha muitas mangas. Muitas. O Gurudev plantou muitas. E tinha um monge que cuidava das mangas. E aí a gente ia meditar, a meditação da manhã, 5 da manhã. Aí quando acabava a meditação, ele levantava e ia correndo para a horta. Aí falou, mas por que você está saindo correndo? Eu sei que caiu uma manga ali, caiu uma outra manga ali, outra ali. Ele era tão apegado às árvores, às mangueiras, que enquanto ele estava meditando, ele ouvia caiu uma manga, ele sabia em qual árvore tinha caído a manga. E ele ia lá buscar. Jnana Sangha. Então a gente associa, coloca mais um Sangha na lista. Sangha com manga. Hã? Manga Sangha. Manga Sangha. A nosso sangue é infinito. Prestar atenção. Foi engraçado essa história. Agora, não sei se contar agora. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma tia do meu pai que é louca por limpeza. É maluca por limpeza. Um monte de medo na casa dela. Eu sei que acha que você já não mandou. Esse tipo de relação, por exemplo, que você tem com a casa, quando você acaba determinando um monte de hábitos seu. Isso também é considerado um Jnana Sangha? Claro, é Sangha também, porque uma pessoa que tem uma paranoia dessa,
ela vai fechar o olho e vai falar assim, esqueci de limpar o canto da minha pia. E ela não vai conseguir meditar. Então, tudo que puxa a gente, tira, é esse Dhyana Sangha. Muito legal. Ontem mesmo, no Perguntas e Respostas, alguém falou assim, eu começo a escapar da minha mente observando, mas ela vem me... A palavra que ele usou foi, ela me captura de novo. Isso é o Sangha. Eu quero escapar, ela me captura, me põe... quando eu vou ver, eu estou de novo na jaula. Essa foi a descrição exata, Dhyana Sangha. E foi a gente que fez isso. Com o quê? Com as nossas relações anteriores. O estado nosso mental hoje nada mais é do que o alimento que a gente deu para ela anteriormente. E se a gente sabe disso, a gente deveria ter só um pouco mais de cuidado agora. Certo? Hoje acontecemos traumas de infância, né? Traumas de infância. Com essas relações? Também. Tudo que ela teve de experiência anterior é o reflexo da vida atual dela agora. E as relações. Mas também pode ser porque alguns sanghas são involuntários nossos, são nossos karmas. Por exemplo, a família que você tem, ou o local onde você nasceu, algumas coisas assim, são também um sangha que eu não escolhi. Mas aí agora eu posso lidar com eles de uma maneira diferente. E assim também os traumas. Eu tenho um trauma que me deixa muito abalado, isso é um sangha. A minha mente fica me amarrando naquele negócio. Então, tendo consciência disso, eu posso me relacionar de uma maneira diferente também com essas coisas. Uhum. Nós vamos chegar nos próximos pontos também, amanhã nos aspectos positivos, que a gente vai abordar isso. O último dos nossos inimigos destruidores do caminho da yoga é, eu falo e vocês repetem, Laulya. E Laulya significa instabilidade. Instabilidade, por exemplo, a gente entra num caminho de meditação. No dia da iniciação, parece que está todo mundo andando nas nuvens. Está todo mundo... Sai até todo mundo em postura de lótus para foto. Aí chega a segunda, terça, quarta, quinta... Diminui. Não estou desanimando, hein, Regina Mar? Não é isso, hein? Mas o que acontece? De onde vem essa, de repente, perda de motivação? O que vocês acham? De onde vem essa falta de capacidade de seguir em frente? Cheia de desejos. Zona de conforto da mente significa cheia de desejos. E essa mente cheia de desejos nos causa instabilidade. Eu não consigo ter uma estabilidade, ou um foco, ou uma concentração, ou seguir um caminho, se a minha mente está me puxando para todas as direções. E essa instabilidade é fatal para o nosso caminho espiritual. Porque se eu não tiver essa firmeza, essa estabilidade, algumas não desistem, mas algumas... esse guru aí, eu não gostei da barba dele, eu vou procurar outro. Aquele guru não gosta da comida que eu como, vou por outro. Instabilidade também. Essa meditação não está funcionando para mim, não estou melhorando, vou para outro caminho, vou para isso, vou para aquilo. E assim vai. Daqui a pouco, tchau, foi embora, perdeu a vida. Instabilidade. Então, primeiro, a mente cheia de agitação, de desejos. Outras coisas que causam instabilidade na nossa vida. Alguma sugestão ou não? Não cita nomes, por favor. Ambição. Ambição também. Ganância. E por que traz instabilidade? Então lembra, a mente nunca está satisfeita. E quanto mais a gente tenta satisfazer a mente, mais instabilidade a gente aumenta. Nesse negócio de ganância,
tinha uma história. Tinha dois casais. Um casal rico e um casal bem humilde e simples. O rico não conseguia dormir, tinha sempre insônia. E o outro casal dormia igual os casal rico escutava o ronco do outro casal e tinha inveja. E essa esposa falando para o marido com insônia à noite. Felizes são eles, ó. Moram numa casa extremamente simples. Comem uma comida extremamente simples, estão todos felizes. Ó, gente, nesse palácio. E aqui, ó, 2 da manhã e você igual um zumbi na cama. Ele falou, minha querida, sua teoria não funciona. Eu vou te provar isso. E é o que ele fez no dia seguinte, bem cedinho. Ele pegou um saco de 99 moedas de ouro e colocou na porta do casal simples. E aí, no dia seguinte, a esposa foi varrer a varanda, a sacada lá, a varanda. E aí, quando ela foi olhar, ela viu aquela sacola. Quando ela abriu, ela quase teve um surto. E ela levou para o marido. Aí o marido não acreditou. E aí o que ele fez? Começou a contar. 2, 3, 4, 5, 99. A esposa estava feliz e o marido não ficou nada feliz. Ela falou, o que foi? Ele falou, tá faltando uma moeda. Ela, o quê? Vamos contar de novo. 99. Não é... Procura direito. Onde você achou? Aí começou a procurar embaixo da casa para tentar achar essa maldita moeda que estava faltando. Não achou. Ele falou, a gente precisa conseguir essa moeda. A gente precisa reduzir nossos gastos. Então eles começaram a fazer uma refeição por dia. Ele teve que acordar mais cedo para trabalhar mais. A esposa teve que se virar em casa. Então passou um mês, o marido chamou a esposa, o marido rico, falou assim, ó, sua família feliz, ó o estado deles agora. Ó. A minha insônia não é nada agora. Então, ganância traz instabilidade. Tudo que alimenta a nossa mente com extroversão de uma maneira muito forte traz instabilidade. E, por consequência, horrível para a nossa meditação, para o nosso caminho espiritual. Certo? E por que a instabilidade é ruim para o nosso caminho espiritual? Uhum. E não é nem só, por exemplo, a longo prazo. Mas, por exemplo, para a gente meditar, a gente precisa de estabilidade na hora da meditação ou não? Física mesmo. E será que a gente tem? Vocês riem? Eu vou gravar umas meditações guiadas, vocês vão ver. Um passarinho pia. Essa é a estabilidade. E a meditação? Já era. É, mas a gente tem que ir na contracorrente. Que humores? A gente tem uma... A gente sofre com os nossos próprios humores. Sim. E isso também gera estabilidade. Gera. Outra coisa que gera instabilidade, que tem a ver com o que foi falado de manhã, o uso da língua. De todos os sentidos, a gente normalmente tem 2 sentidos para uma função, né? 2 olhos para enxergar, 2 narinas para cheirar. A língua só tem um para 2 funções, e as mais terríveis. Quais são? Falar e comer. E esse gera muita instabilidade também. Comer demais ou comer comidas que não são positivas para a nossa mente causa instabilidade, agita a mente. Me encho de cafeína, me encho de doce ou de estimulantes ou algo assim. E falar também. Eu estou gastando muita energia. Muita energia. Uma outra coisa que gera instabilidade é... Não. A expectativa vem dos desejos da mente. Da ganância. A expectativa é uma resposta, um fruto. Luxúria.
também. Muito desejo sexual, nessa parte também gera instabilidade. Porque a pessoa está sempre para fora, extrovertida, sempre indócil, sempre... E isso também gera um gasto de energia imenso para as pessoas que não têm controle. Há um tempo atrás veio uma pessoa que não acha. Fazia muito tempo que eu não a via. Quando eu olhei para ela, essa pessoa estava um traste. Magra, com o olho afundado, opaca. Assim, quando eu olhei, eu pensei que fosse um morador de rua na porta. Assim, eu quase não reconheci. Falei, nossa, mas deve estar doente, deve estar muito mal. Eu não... Fiquei até... E aí, ele ficou aqui um pouquinho conversando. Eu falei, o que aconteceu com você? Você ficou doente? O que é? E aí tinha umas pessoas perto. Aí as pessoas saíram de perto e... Sabe o que é? Eu casei de novo. Falei, tá bom, mas o que tem a ver com o seu casamento isso aí? Aí ele ficou com mais vergonha ainda, foi do lado e falou assim, muito sexo. Meu Deus do céu, eu falei, tá bom. Eu tô orando por você. Por favor, arruma uma disciplina aí, porque eu não reconheci ele. Ele deu um sorriso sem graça, mas estava feio o negócio. Instabilidade. Se a gente não tem energia... A energia nossa na vida é uma só. Para falar, para segundo centro, para tudo. Para trabalhar. Só tem um tipo de energia na nossa vida e a gente canaliza ela. Então, se a gente usa essa energia de uma maneira excessiva em qualquer aspecto das nossas vidas, a gente perde na meditação. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio em tudo. Tá? Beber muita água ajuda na estabilidade física. Trazer um pouco de controle nos seus movimentos físicos durante o seu dia ajuda na estabilidade mental. E prestem atenção como a gente se mexe desnecessariamente. Rói, mexe a caneta, balança o dedo e faz isso aqui, pisca. É o tempo inteiro. E isso é sinal da nossa instabilidade. É um reflexo da instabilidade mental, mas ela pode ser trabalhada o oposto. Trabalhe um pouco de firmeza física e a sua mente vai falar, meu parque de diversões está fechado. O oposto é válido. A meditação vai te dar estabilidade mais e mais. Mas esse oposto, esse treino também é válido. Vou ficar um pouco mais firme. Deu para entender? Alguma pergunta? Estou atrasado, né, Romulo? Também porque eles dão vazão à energia da mente, eles deixam sua mente mais controlada. E antes da gente encerrar, nós vamos fazer um outro teste. Vocês fizeram um teste de Sangha. E agora nós vamos fazer um teste de estabilidade. É um desafio. Vocês todos vão ficar numa postura, na postura de meditação. Aqueles que fazem kriya com a língua enrolada. E nós vamos ficar por 1 minuto e meio. Vocês não vão mexer um membro. Sem piscar, sem mexer a língua, nada. Sem mexer o braço, nada. Conseguem ou não? 1 minuto. Prestem atenção, eu não vou ficar vigiando vocês, mas vocês vão ficar 1 minuto e meio sem um movimento. Só observa a respiração. E depois vocês vão perceber qual a resposta da mente de vocês. Todo mundo, o online também. Podem fazer.
Podem abrir os olhos. Conseguiram? Fácil? A língua quer mexer, o olho quer piscar, a testa. Eu vou morrer daqui a pouco. A gente tem bastante para trabalhar. E quando por isso que é legal a gente estudar esses negócios, porque a gente entende onde a gente pode melhorar e onde a gente pode crescer. E quando a gente presta mais atenção nessas coisas, fica mais fácil corrigir. Certo? Claro? Nossos 3 últimos. Niyamagraha, Janasanga, Laulya. A partir de amanhã a gente começa agora o lado positivo. Vamos fechar, por favor, os olhos? Ó Deus, ó Gurus, abençoa seus filhos com força, com clareza, com coragem para enxergar o que deve ser corrigido e eliminado, disciplina para a gente seguir em frente e fé na sua proteção, na sua força para nos conduzir com segurança até a meta. Que a gente tenha condições de seguir nesse caminho com cada vez mais seriedade, com cada vez mais certeza de que Ele nos conduzirá à nossa meta, à nossa realização, à nossa comunhão perfeita. Que a nossa vida seja uma vida de transformação, uma vida dinâmica, uma vida de coragem e força para eliminar tudo que é nocivo e indesejável nas nossas vidas, para que a gente possa ser quem realmente a gente quer, quem realmente a gente é. A gente só existe para isso. E quem não luta, e quem não se esforça, não vive. Orando para todos nós. Uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de celebração. Eu me curvo a todos vocês. Om. Amém.